Chegou a hora do terceiro episódio da série sobre o futebol olímpico brasileiro. Chegamos aos anos 80, 90, seleções cheias de fera, jogadores como Romário, Ronaldo, Rivaldo. O Brasil chegou perto, mas o saldo daquela equipe não foi à altura. Derrotas em duas finais e numa semifinal. Lembra aquela semifinal histórica com a Nigéria? Estava em casa, de repente tocou o telefone, ó, vem que de repente a gente pode ir para uma Olimpíada. Pô, Olimpíadas? É, uma Olimpíada e tal. Então é uma coisa assim que a gente não espera, né? Foi assim que se formou a seleção de futebol que representaria o Brasil nas Olimpíadas de Los Angeles. Em 1984, os jogos do boicote dos países socialistas. 3, 2, 1... O homem-foguete, símbolo da tecnologia americana. Do ouro de Joaquim Cruz, o único para o Brasil. A gente conheceu ele lá, porque a gente não conhecia, né? Então, a gente comeu junto no restaurante. Almoço de medalhistas esse. Kita era um dos 11 jogadores colorados que representaram o Brasil nos gramados da Califórnia. Um time inteiro do Internacional com a medalha de prata. Luiz Carlos Vinck, Gilmar, Pinga, Ademir, Mauro Galvão, André Luiz, Paulo Santos, Dunga, Kita, Milton Cruz e Silvinho. O time do Internacional representar um país, é diferente tu ter uma seleção. A seleção de Jair Pisserni promete surpreender em campo, como mostra o repórter Francisco José. O futebol do Brasil estreia hoje nos Jogos Olímpicos com 7 jogadores do Internacional de Porto Alegre. Eu, principalmente, não tinha chance nenhuma. Kita ganhou a vaga de titular na bola e na base da conversa. E um dia nós reunimos embaixo de uma árvore lá, o Jair Pisserni reuniu e começamos a conversar, bate-papo, normal, né? Aí eu disse para ele que, perguntou se alguém queria falar, eu digo, eu vou falar. Aí falei que eu precisava de uma oportunidade, porque o Chicão estava com alguns problemas e não estava tendo aquele rendimento. Mauro Galvão briga por ela com muita vontade, aí garoto toca pra trás, fechou, Kita aperta, bateu nela, gol do Brasil de novo! Uma campanha sem grandes sustos, 3-1 na Arábia Saudita, 1-0 na Alemanha Ocidental, 2-0 no Marrocos. Contra a Itália, o Brasil apanhou, revidou e levou a melhor, 2-1. Ronaldo chega, bateu, gol! A semifinal, que parecia ser o jogo mais fácil, não foi. Olha o Canadá chegando, cruzamento, a chance de Mitchell, Mitchell. Foi um jogo complicado, porque a equipe do Canadá era boa. No 1-1, com o inexpressivo Canadá, Kita marcou na disputa de pênaltis. Gilmar salvou lá atrás e garantiu a primeira final olímpica do Brasil. Só não conseguiu parar o ataque francês. Na decisão, 2-0 França. Se o Brasil nunca ganhou nada na Olimpíada e ganhou a medalha de prata, foi maravilhoso, foi como se fosse uma vitória, né? Em 88, Olimpíadas de Seul, mais uma medalha de prata para o futebol brasileiro. Giovani era o capitão daquela seleção. O time dele, do Romário, do Bebeto e companhia, para muitos, foi o que chegou mais perto do ouro olímpico. O nosso time era muito ofensivo. Não era bom não, era ótimo, né? Giovani toca, Romário faz fila. Gol do Brasil. A dupla estava entrosada em Seul. A minha fase realmente era muito boa. Hoje eu posso dizer que eu não jogo mais. E se alguém falar que eu estou mascarado, pode falar que eu não jogo mais futebol, entendeu? Estavam também na flor da idade. Romário, 22 anos. Giovani, 24. Eu não vou falar que eu era santo, que o nosso time era santo, mas a gente tinha um objetivo, era Olimpíadas, era ganhar Olimpíadas. E na época eu lembro que o nosso time de voleibol era cotado como as mulheres mais bonitas que tinha no voleibol. Tinha alguém do futebol que deu um pulo lá no vôlei? Segredo de Estado. Mas teve uns que tinham vontade, tinha, porque a gente ficava num prédio de um lado, o feminino do outro, né? Eles curtiram as Olimpíadas e as atletas olímpicas também. A gente lembra que a atleta argentina de tênis, que era a Gabriela Sabatini, ela era a grande estrela da América do Sul, vamos dizer assim, de atleta conhecida, né? A gente ficava... Na época podia, né? A gente não era ninguém casado, a gente só tinha namorada, paquerava ela porque ela era uma menina realmente bonita.
Viram a prata de Sabatini no tênis, viram o escândalo de doping do canadense Ben Johnson, viram o único ouro do Brasil que veio do judô. A vitória do Brasil que nós acompanhamos, que estava próxima da medalha de ouro, foi o Aurélio Miguel, que foi o único medalhista de ouro nessa Olimpíada. E jogaram muita bola. 4-0 na Nigéria, 3-0 na Austrália, 2-1 na Iugoslávia. Na fase decisiva, clássico contra a Argentina. Arrisca Giovani. Eu imagino eu fazendo um gol, uma Olimpíada decidindo um jogo 1-0. Foi frango ou foi golaço aquele gol? Eu posso dizer que foi um pouco de cada um. Eu vi que o Romário estava caindo para o lado direito. Herói contra a Argentina. Quase vilão no jogo seguinte. Já tinha tomado cartão amarelo, já estava fora da final praticamente, se o Brasil fosse a final. E aí, naquele tempo de jogo, você vai e comete um pênalti, né? Brasil e Alemanha Ocidental. Semifinal, 1-1, Giovani faz pênalti em Klinsmann. A iminente eliminação só não aconteceu graças a um companheiro. Tafarel me livrou de tudo. Ele pegou o pênalti no jogo, e o último pênalti é o que tinha que bater, mas ele não sabe brincar, ele não deixou nem eu bater. Ele pegou antes e falou, não vai bater não. A final contra a União Soviética foi uma das piores experiências da carreira de Giovani. Eu vim do próprio banco. Na pista mesmo, que ficava o banco, eu fiquei vendo ali, atrás. Estava suspenso, não jogou e fez falta. E alguns jogadores sempre que comentam sobre a Olimpíada, eles falam, se eu tivesse jogado, o Brasil teria ganho a medalha olímpica. Será? Não sei. Romário até deixou dele, mas os soviéticos levaram um título com gol na prorrogação. E ao baixinho, restou se lamentar com a trave. A segunda prata seguida. Na entrega das medalhas, a prova de que a faixa de capitão ficou mesmo no braço certo. Giovani fez questão de dividir aquela emoção com o técnico, Carlos Alberto Silva. Eu falei, pô, chefe, tem que ir com a gente, você formou esse grupo. Aí eu tive essa oportunidade de poder levar ele para o pódio para receber a medalha junto com a gente. Orgulho de ser medalhista, espírito olímpico, saber ganhar e perder. O que sobrou em 88, faltou em 96. Olimpíadas de Atlanta. A decepcionante medalha de bronze virou vergonha. Os brasileiros não apareceram para a entrega do bronze. Numa cerimônia antecipada, fugindo um pouco aos padrões do cerimonial olímpico, a medalha de bronze entregue aos 18 atletas, apenas os atletas ali, não há ninguém da comissão técnica, nem mesmo o técnico Zagallo, isso também faz parte do cerimonial olímpico, no caso do futebol. Nos outros 14 pódios, estava todo mundo lá. A melhor participação do país em Olimpíadas até então. 15 medalhas no total. 3 ouros, um deles inédito para uma mulher brasileira. Na verdade, 2 mulheres brasileiras. Jaqueline e Sandra, campeãs no vôlei de praia. O futebol já vivia a era da pressão pelo título que faltava na galeria de troféus. Naquela época éramos quase todos inexperientes, né, e jovens. Ronaldo tinha 19 anos. Aldair, Rivaldo e Bebeto eram os mais experientes. Desde o início, o time de Zagallo sofreu. Para começar, derrota histórica para o Japão. 3-1 na Hungria, 1-0 na Nigéria, 4-2 em Gana. A seleção parecia ter decolado. Na semifinal, abriu 2 gols de vantagem em cima da Nigéria. 3-1, deixar empatar e depois sofrer a virada foi muita falta de atenção. Eu acho que eu atribuo isso à falta de experiência. 4-3 Nigéria. Sobrou a disputa pelo 3º lugar. Goleada em Portugal, medalha de bronze conquistada, mas com a imagem arranhada.